Olá, é um prazer estar com vocês aqui neste dia 4 de dezembro de 2017 para mais um chat. Agradeço a Ana Paula que está aqui ao vivo e ela já fez uma pergunta, nós temos outras perguntas aqui, mas eu vou ler a pergunta da Ana Paula, tá? Ana Paula diz, boa tarde, professora Fátima, gostaria que você falasse um pouco sobre a neuroplasticidade, a importância da neurociência para a psicanálise. E em que momento o psicanalista reconhece que seu cliente deve procurar também um psiquiatra para tomar medicação? Bom, Ana Paula, primeiro, a neurociência não tem grande importância para a psicanálise, né? Por que a neurociência não tem grande importância? Ela tem grande importância para a medicina, porque como a medicina não avança em termos de cérebro, quanto mais falarmos de mente, então a medicina está se beneficiando muito da questão da neurociência. E especialmente a neurociência, ela está explicando aquilo que Freud fez na sua última obra, chamada O Projeto, onde ele não falava exatamente da neuroplasticidade, mas ele falava da importância dos neurônios permeáveis e impermeáveis, que em palavras diferentes tinham bastante semelhança. Então, a neurociência, a psicanálise não precisa da neurociência, porque a psicanálise não fala em cérebro, fala em mente. Quem fala em cérebro é a neurociência. Só que a neurociência é importante para a psicanálise na medida em que vem corroborar as teorias freudianas. Então aí ela tem importância. Agora, nós colocamos a neurociência no curso de psicanálise para que o aluno tenha uma noção de cérebro, né? Tenha uma noção, uma vaga noção, porque também não pode ser algo muito profundo. E também porque o aluno de psicanálise ou o psicanalista, ele não medica, né? Ele pode, quando muito, indicar para o seu analisando que ele vá a um psiquiatra, né? E aí você pergunta, mas em que momento o psicanalista reconhece que seu cliente deve procurar? Olha, são vários momentos. Quando a análise não consegue ser feita porque o cognitivo do paciente está prejudicado por algum problema que é extremamente profundo. Por exemplo, uma crise de TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada. Um paciente desses não consegue ouvir, não consegue se ouvir, pouco verbaliza, o cognitivo está prejudicado. Um paciente com uma depressão severa ou média, que não consegue trabalhar, que não tem motivação, né? Não tem ação, ele está em depressão. Enfim, uma série de contextos, o psicanalista tem que estar bastante versado em psicopatologias, porque muitas vezes o paciente diz assim, eu não quero tomar remédio. Eu encontro muitos pacientes avessos ao remédio. Então é preciso explicar para ele que a função do remédio em psiquiatria não é curar as doenças psíquicas, é reestabelecer a neuroplasticidade do cérebro para que o cérebro consiga ter um cognitivo e que possa responder a uma terapia de base psicanalítica e não precise mais tomar um medicamento. Então é preciso ter esse manejo de explicação para o paciente, a função da medicação, que se aprende em psicofarmacologia. Quando nós aprendemos neurociência e psicofarmacologia, conseguimos entender, não é? Pacientes confundem. Eu não vou tomar tarja preta. O que é tarja preta? O que é que vicia fisicamente? O que vicia psiquicamente? Né? O que são receitas brancas e que não viciam? Né? Então, isso o analista tem que saber. Então, por exemplo, normalmente antidepressivo não vicia. O que mais vicia são os medicamentos ansiolíticos. Mas isso também ainda é um objeto de estudo, de pesquisa. Nós estamos mexendo num terreno muito arenoso, de muita pesquisa. Né? Agora, vá dizer para uma pessoa que sofria de uma síndrome do pânico aguda,
e que agora com a medicação ela deixa de ter esses sintomas, consegue fazer terapia, se ela quer deixar tomar o remédio, ela vai dizer que você é completamente louco e que a melhor coisa que aconteceu na vida dele é o remédio. É que é um preconceito das pessoas que não compreendem que o medicamento psiquiátrico é igualzinho ao medicamento não psiquiátrico. Porque se alguém está com dor de cabeça, está com uma enxaqueca e faz um tratamento lá com os medicamentos da enxaqueca, acha fascinante. Agora, se fizer um tratamento com antidepressivo, não acha fascinante. Então, é um problema cultural, um problema de conhecimento, ou melhor, um problema de desconhecimento. E isso também cabe a nós, psicanalistas, desmistificarmos isso frente à população, frente aos nossos analisandos. Tá bem, Ana Paula? Ó, eu tô falando meio assim porque eu tô com uma faringite. Tô com a voz péssima, tô tomando antibiótico, tô devagar. Tô vendo que a Carolina também está aqui. Boa tarde, Carolina, tudo bem? Você tem alguma pergunta, Carolina? E você, Ana Paula, compreendeu a resposta ou gostaria de perguntar algo mais? Senão eu tenho uma pergunta aqui, que é sempre a Tereza que nos manda as perguntas. Ela pergunta, o que é o estado do espelho? Olha, Tereza, em Lacan, o termo não é estado, é estádio, de estádio mesmo, de futebol. Talvez por isso você não tenha entendido. Uma pessoa não fica no estado de espelho, ela fica no estádio do espelho. Então, o estádio do espelho é um local, se você tiver um teatro de arena assim, você está lá no meio do estádio, você está sendo vista por todos. Né? Você está no espelho. Então, o estádio do espelho é uma teoria lacaniana a despeito da visualização que eu quero ter de mim mesma sobre o olhar do outro. Tá certo? Ana Paula diz que agradece e me deseja melhoras. Muito obrigada, Ana Paula. Conforme vocês forem entrando, vão fazendo as perguntas. Eu queria lembrar a vocês que este mês de dezembro nós ainda teremos programa de chat dia 11 e dia 18. Então, vamos colocar aqui, em 2017, ainda 2 chats, né? Dias 11 e dia 18. No dia 18 nós encerramos o ano em termos de chat e voltamos, né, das nossas férias, voltamos no dia 8 de janeiro. Voltamos às atividades normais no dia 8 de janeiro. Temos mais 2 programas esse mês para você nos mandar perguntas pelo manda pergunta pelo sbpi@sbpi.org.br. Manda perguntas para Fátima Mora a despeito do curso de psicanálise integrativa e de regressão. Alguém nos perguntou também aqui, a pessoa não deixou o nome, se a hipnose ela serve para a pessoa parar de fumar e emagrecer. Olha, a hipnose não. O que resolve é, em psicanálise, você buscar as causas. Ora, vamos ver, fumar e comer demais. Para vocês que já estudaram Freud, para você que estudou Freud, você sabe que essa pessoa está na fase oral. Ela tem uma fixação oral. Então, como é que eu vou tratar essa pessoa? Vou levá-la na fase oral. Vou tentar descobrir o que aconteceu de 0 a 1 ano, que ela tenha tido traumas que tenham originado esse desejo de fumar e esse desejo de comer excessivamente. Isso é uma possibilidade. E o comer demais, nós também temos uma outra possibilidade, que é a possibilidade do preenchimento do vazio interno.
que é o preenchimento do faltante, que também é uma teoria do Lacan. Então, veja bem, a gente pode pesquisar no Freud e pesquisar no Lacan. O faltante, me falta algo, e aí eu como para tentar preencher um vazio que é existencial. E não se preenche nem com comida, nem com bebida, nem com cigarro, nem com pessoas. Esse preenchimento só pode ser feito pelo próprio analisando. Eu é que me preencho de mim mesmo, né? Eu, quando tenho os meus insights, eu me preencho de mim mesmo, certo? Então, isso é a importância do estádio do espelho. Estádio, ok? E a questão, então, de nós usarmos a hipnose, nós vamos usar a hipnose, então como? A hipnose nós vamos usá-la para levar na fase oral, só isso. Ana Paula nos faz a seguinte pergunta. Quando o cliente está em regressão, ele está lembrando um fato ou o cérebro pode estar apenas imaginando? Pode lembrar um fato ou pode ser pura fantasia. Só que existe um fato muito interessante, que é o seguinte, Ana Paula. Se o teu paciente, se o teu analisante estiver aí, e ele estiver chorando de tristeza, porque a mãe dele, quando ele tinha 3 anos, não pegava ele no colo, e isso ser uma invenção, uma fantasia, o fato pode ser uma fantasia, mas existe uma verdade muito grande nesse ato. A verdade é que ele está chorando, sofrendo e acreditando. Então, o que nós vamos tratar na regressão e na psicanálise? A verdade interna, aquilo que ele sente. Se ele acredita naquilo, ele precisa deixar de acreditar, deixar de sentir. Nós não pesquisamos verdades externas, só verdades internas. Então, o que o nosso paciente disser que está sentindo, pensando, é a verdade, mesmo que seja uma mentira. É porque nós procuramos fatos psíquicos e emocionais, verdades emocionais, e não verdades factuais, não verdade de fatos. Aí nós teríamos que ser investigadores de polícia, tá bom? Então, é assim que funciona. Lembrando que eu deixei aqui as datas que nós terminamos os chats no mês de dezembro, o último é dia 18. E depois voltamos no dia 8 de janeiro, normal, com os chats, ok? Eu queria agradecer a vocês que estiveram no Congresso de Psicanálise no dia 26 e 27 de novembro. Foi extraordinário, muito obrigada. Foi um congresso inigualável, tá? Eu tenho mais umas 3 perguntas aqui, eu vou responder devagarinho, o que não der vai para a semana que vem. Vocês tinham me perguntado de livros, né? Alguém tinha me perguntado da psicossomática. Eu não trouxe o livro, mas Noções Básicas de Psicossomática da editora Ateneu, né? Então, são Noções Básicas de Psicossomática, eu não lembro do autor, da editora Ateneu, que, se não me engano, é uma editora, inclusive, de livros médicos, né? Científicos, médicos. Alguém que tinha me pedido um livro de psicossomática. Eu tenho outros também, depois já falei para vocês que eu estou juntando aqui uma bibliografia. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que é alguém que também não pôs o nome. Quantas horas de análise de estágio o aluno online precisa? Precisa de 100 horas de análise e 100 horas de estágio supervisionado por esse analista. Então, eu queria lembrar para essa pessoa que nós temos muitos analistas para atender online e presencialmente. Vocês podem me pedir aqui, mandar pelo sppi@sppi.org.br e pedir aqui ao vivo, deixar lá, quando o chat sobe para o YouTube, não é isso, Ana? Deixar um lembrete lá embaixo que a gente lê isso lá no YouTube. Agora, Ana não sabe que eu aprendi a usar o YouTube no celular, achei todos os meus contatos no YouTube.
coisa muito doida, eu tinha perdido, mas quando a gente velhinha começa a aprender essas modernidades dessa moçada, eu pelo menos fiquei encantada, encantadérrima. Então alguém me perguntou semana passada sobre esse livro. Há também então, a outra pessoa que me perguntou, então você tem que fazer 100 horas de análise individual e 100 horas de estágio. Geralmente, a partir do 2º ano de curso, você começa o estágio. Por isso que você tem que começar a análise logo, antes do estágio, porque o seu analista precisa te supervisionar. Senão, você não vai estar capacitado para ser psicanalista e para poder atender em todo o território nacional. Vamos ver se nós temos mais alguma pergunta. Se nós não tivermos, nós vamos encerrar por aqui, que a minha voz está indo embora. Se não, a Carolina, a Ana Paula. Temos mais alguém, Ana? Então, nós vamos agradecendo, encerrando por aqui. Estamos encerrando às 17h23, um pouquinho mais cedo, só por causa da minha voz. Semana que vem eu vou estar com uma voz maravilhosa. Eu vou fazer mais 5 minutos de chat, tá bom? Muito bom estar com vocês. Um beijo. Até a semana.